Continuando, a penúltima afirmação, AD é igual a L. Isso é verdadeiro porque, na segunda afirmação, vimos que o triângulo ACD é um triângulo isósceles, ou seja, AC tem a mesma medida que AD. E quem que é o AC? Na afirmação 1, vimos que o triângulo ABC é um triângulo equilátero. Portanto, AC é igual a BC e BC é igual a L. Portanto, AC é igual a L e assim, de fato, AD é igual a L. Justamente porque o triângulo ACD é isósceles. Vamos continuar então com a seguinte afirmação. Os triângulos ABC e ACD têm áreas iguais. Bom, o que significa área? O que é área? A área de uma região triangular é o número que corresponde nessa região. Então, tanto os pontos interiores como aqui na borda, nos lados, vai associar um número. E o que se afirma é que a área dessa figura é igual à área dessa figura, ou seja, o número que associa para esse triângulo é igual a esse número que associa para esse triângulo. Precisamos, então, construir esse conceito, a área da região do triângulo equilátero. Bom, o ponto de partida é esse daqui. A área da região triangular, a área de um triângulo, é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, assumindo isso daqui, vamos considerar o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, eu vou relembrar com vocês, é o triângulo que tem os três lados com a mesma medida e eu construo fixando um ponto na reta suporte, fixo a ponta seca do compasso na reta suporte, chamo esse ponto de A e construo um arco de circunferência. Analogamente, fixo a ponta seca em um ponto da reta suporte e construo com a mesma abertura um arco de circunferência. Observe que esses dois arcos se interceptam nesse ponto e lá em cima, nesse ponto. Bom, eu vou chamar esse ponto de C e aqui esse ponto de B. Ligando os três segmentos, eu tenho esse triângulo. A medida dele do AB é L, BCL, ACL. Um triângulo equilátero, ou seja, os três lados com a mesma medida. Bom, o primeiro passo para a gente deduzir a área da região do triângulo equilátero é identificar os elementos. Quem que é a base desse triângulo equilátero? Como os três lados têm a mesma medida, eu posso pegar qualquer um. Vou pegar o que está na reta suporte AB. E AB tem uma medida L. Agora, a questão é, quem que é a altura desse triângulo? E aí, será que é esse lado? Será que é esse? Não é bem assim. A altura terá que ser construída. E aí, eu vou construir
a mediatriz. O que é isso, Carlos? Mediatriz. Bom, mediatriz, galera, é uma reta que eu construo da seguinte forma. Fixo a ponta seca do compasso em um ponto do segmento dado. E aí, com uma abertura maior do que a metade desse segmento, eu construo um arco. Analogamente, faço para o outro lado. Bom, como na construção a gente viu que esses dois arcos se interceptam por esses dois pontos, muito bem, por esses dois pontos, isso mesmo, passa uma reta. Essa reta é o que chamamos de mediatriz. E a propriedade dessa reta é a seguinte: qualquer ponto que eu pego nessa reta, a distância desse ponto para esse, da extremidade do segmento, a primeira, digamos, essa distância, CA, é igual a essa distância. Esse ponto é o C, né? É igual a distância CB. Então, qualquer ponto que eu pego nessa reta mediatriz, a medida desse ponto até uma extremidade do segmento é igual à medida desse ponto até a outra extremidade do segmento. Além disso, ela intercepta o segmento num ponto. Esse ponto é o ponto M, ponto médio. Então, galera, essa reta passa pelo ponto médio. Então, de cara, a gente ganha o ponto médio de um segmento. Ou seja, a distância de AM é igual à distância de MB, ou seja, o ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Então, se AB era L, AM vai ser L sobre 2. Do mesmo modo, MB vai ser L sobre 2. Tudo bem? Então, por que eu construí a mediatriz? Eu construí a mediatriz justamente para falar da altura. A altura coincide com a mediatriz. E aí, essa reta, se eu pegar o segmento CM, eu vou chamar a medida dele de Hzinho. Será a altura. A altura coincide com a mediatriz. E o ângulo formado aqui é um ângulo reto. O outro ângulo também será um ângulo reto. Ou seja, essa reta é perpendicular com a reta da base, com a reta AB. Ou seja, forma dois ângulos com a mesma medida e cada ângulo é um ângulo reto. Então, quem é a altura desse triângulo que eu construí, a mediatriz? A altura vai ser Hzinho, que basicamente é a mediatriz construída com régua e compasso. E eu já aproveitei da construção do triângulo equilátero. Tudo bem? Bom, perceba que esse triângulo AMC é um triângulo retângulo. O triângulo AMC é um triângulo retângulo. Do mesmo modo, AMB é um triângulo retângulo. Por que eu peguei um triângulo retângulo? Porque do teorema de Pitágoras eu vou encontrar a medida da altura. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, aqui embaixo, quem que é mesmo o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado
hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto, é igual ao cateto, AM, ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, MC ao quadrado. Horas, AC é L. L ao quadrado será igual a M é L sobre 2. Tudo isso ao quadrado, mais MC, que vai ser a altura ao quadrado. Bom, daqui eu vou isolar a altura, H ao quadrado, será igual, bom, passando esse sujeito para o outro lado, será L ao quadrado, dividido 2 ao quadrado, 4. Muito bem. E operando, né, fazendo a subtração de frações, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4 aqui e dividir por 4. Tudo bem? Vou fazer isso, ó, para colocar tudo no mesmo denominador. Agora eu posso operar no numerador. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 4 menos 1, 3L ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Isso é a altura ao quadrado. Muito bem. Efetuando a raiz quadrada, né? Como é a medida de um segmento, eu vou considerar o valor positivo. Então, a altura será igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 4. Bom, então a altura será igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado, L ao quadrado, raiz quadrada de L ao quadrado, aqui tem o 2, e aqui tem o 2, aquela propriedade, né, de radiciação, 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar raiz de 3, L, raiz de 4 é 2. Muito bem, encontramos, pelo teorema de Pitágoras, a altura desse triângulo, do triângulo retângulo. Muito bem. Alguma passagem não está clara? Essa daqui, ó, de radiciação, se eu tenho a raiz quadrada de L ao quadrado, raiz quadrada, tenho 2 aqui, né? É o mesmo que L elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a altura é isso daqui. Raiz de 3 vezes L dividido por 2. Bom, agora basta substituir no ponto inicial que eu considerei. Tudo bem? Vou dar um zoom aqui. Ok, melhorou. Então, a área dessa região triangular, do triângulo retângulo, a área do triângulo ABC, do triângulo equilátero, perdão, essa área desse triângulo equilátero será igual a base. Quem que é a base? É L. Então, multiplico por L vezes a altura. A altura eu encontrei. Raiz de 3, L sobre 2, tudo isso dividido por 2. Tem alguma dificuldade com essa operação? Basicamente, o que eu vou fazer para não confundir é que talvez vocês podem multiplicar, né? Por exemplo, L vezes L, L ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 2.
e aí está dividido por 2, aí você vai lá e 2 dividido por 2, 1. Não é isso para fazer. Não é bem assim. O que na real está acontecendo é que 1 dividido por 2 é o mesmo que 1 sobre 2. Tudo bem? Apenas isso. Não vai me dividir 2 por 2 e aí fica 1. Isso é errado. Multiplica 1 dividido por 2, que é o mesmo que dividir tudo por 2. L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3, L ao quadrado, dividido por 2. Agora, 1 vezes raiz de 3L ao quadrado, raiz de 3 L ao quadrado. Aqui no denominador, 2 vezes 2, 4. 4. Legal. Então, a área da região triangular do triângulo equilátero é isso daqui. É raiz de 3, L ao quadrado, dividido por 2. Então, eu deduzi essa fórmula para a gente julgar. E no próximo vídeo, eu vou deduzir a fórmula da área do triângulo isósceles, que basicamente consiste da mesma ideia. Você parte dessa fórmula conhecida, que a área é base vezes a altura dividido por 2, e uma observação que dividido por 2 é o mesmo que 1 sobre 2 vezes a base vezes a altura. Tudo bem? Tudo isso está dividido por 2 é igual a 1 sobre 2. Para não gerar nenhuma confusão nessa continha aqui. Então é isso, galera. Essa é a fórmula da área do triângulo equilátero, que foi construído com régua e compasso, triângulo equilátero, e aí eu peguei os dois pontos que se interceptam no arco da circunferência, por 2 pontos passo uma única reta, tracei a reta, essa reta é a mediatriz, ou seja, essa reta mediatriz, qualquer ponto que eu pego nela, a distância dela até uma extremidade é igual à distância desse ponto até a outra extremidade. E de cara ela passa pelo ponto médio, ou seja, eu dividi por 2 aqui. E aí eu tenho 2 triângulos retângulos, eu pude usar o teorema de Pitágoras, porque aqui tem um ângulo reto. É isso.